Depois de meses e meses batalhando muito, eis que eu consegui meu programa no YouTube, o Just Quilt. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre o que realmente você precisa para fazer quilts. Então você decidiu que quer fazer patchwork. E aí você tem a brilhante ideia, tô sendo sarcástico, tá? Você vê a brilhante ideia de ir a uma loja de patchwork com o limite do cartão de crédito bombando ou cheia de dinheiro, só mandando brasa. E você quer comprar coisas para fazer patchwork, pede pro lojista, pro dono da loja te ajudar. O que eu preciso para fazer patchwork? Cara, a hora que você fizer essa pergunta pro dono da loja, você tá muito ferrado. Você vai sair sem um rim, muito provavelmente, da loja, porque eles vão fazer você comprar um monte de coisa. Meu diretor é gato, mas é esqueceu de colocar todos os equipamentos, as coisas que eu vou mostrar pra vocês, mas aquela coisa divina, aquela magia, aquela coisa mágica, bonita. Você precisa de alguma coisa? Não, eu tô legal. Eu posso te levar também se precisar. Ah, se você... Instagram e aquela coisa mágica, bonita, Harry Potter veio, tudo que apareceu de repente. E vou mostrar pra vocês o que de fato vocês precisam pra fazer patchwork. Deus do céu. E aí? Patchwork, essencialmente, é tecido. Então, tecido é uma coisa que a gente sempre vai precisar. Mesmo que a gente não precise, a gente quer. E eu vou querer pano sempre. Não me deem presentes tipo roupa, me dê presente boneco. Eu gosto de pano. Eu gosto de ganhar comida também. Mas isso já não vem ao caso. Pano é sempre ótimo. Panos incríveis, ganhar panos, receber panos pelo correio, ir na loja e quero tudo. Isso é ótimo. Patchwork é pano. Tendo tecidos, você precisa cortá-los. Para cortar os tecidos, seus tecidos no patchwork, a gente usa o cortador para patchwork. A gente tem várias marcas, vários designs e tamanhos, mas um cortador com uma lâmina bem afiada, e quando eu digo afiada, gente, é que você troque a lâmina do seu cortador com relativa frequência. Quanto custa uma boa? Uma lâmina boa? Uns R$35, diretor. É pra dar uma ideia pra galera. Eu particularmente sempre indico duas réguas. Primeiro indico as réguas da minha marca, no meu site tem as minhas réguas para patchwork em polegadas, mas eu sempre indico duas réguas, uma régua retangular e uma régua quadrada. Eu sempre recomendo a régua de 6x12, que ela é um tamanho confortável, bacana, de fácil manuseio quando você está começando, e uma régua quadrada que é muito útil para riflar os blocos. Então, se você tem uma régua de 6x12 e uma régua de 9,5, a gente vai ser amiga, a gente vai sair para tomar café e eu vou conversar com você, não vou te ignorar nas redes sociais. Essas duas réguas são fundamentais para você fazer patchwork. Você vai precisar de tesouras, né? Tesouras para cortar as linhas dos seus trabalhos. Não deixe as pessoas usarem as suas réguas, as suas tesouras para cortar papel. Sempre tem alguém bacana na família que vai pegar a sua tesoura para cortar papel. Gente, isso dá morte, isso dá discórdia, isso desune as pessoas. Então deixe muito claro para os seus amigos, para a sua família, que as suas tesouras, as coisas que você usa para cortar seus tecidos, não são para cortar papel, não são para cortar frango. Frango, já compra cortado, maldito do frango. Não vem cortar frango, jardim, fio de cobre, essas coisas com as minhas tesouras. Vai precisar de alfinetes, esses de cabeça de vidro maravilhosos, super fininhos da Colt, são os que eu uso pra tudo. Eles têm um custo-benefício excelente, vem sem alfinetes, se você pode fazer a festa com eles. Beijo pro meu patrocinador. É bom que você tenha lugares para colocar alfinetes, para que você não perca os alfinetes e algum animal ou criança engula ou se for inteira. Isso seria trágico. Alfinetes de segurança também são muito importantes. Esses são curvos também da Colt. São ótimos para o momento do quilting. Assim como clips também, esses grampos maravilhosos aqui que você usa para prender viés e para várias etapas podem te ajudar muito na confecção das peças. Linha. Aí é o drama da linha. As pessoas usam qualquer linha para fazer patchwork. Amiga, para, não é assim. Linha para patchwork tem que ser uma linha
robusta, boa, uma linha que segure bem as costuras, que você não vai ficar desmanchando. Não adianta nada você ter tecidos incríveis e costurar com qualquer linha, a linha mais baratinha que você encontra lá no armarinho. A linha que eu uso para absolutamente tudo, tanto para juntar os tecidos quanto para quiltar, é essa linha da corrente da Coats, que a gente chama de corrente marrom branca, que é uma linha 100% algodão, muito forte e que aguenta o tranco das minhas costuras. Porque a gente não usa retrocesso em patchwork, então é bom que você tenha uma linha que segure bem as suas costuras, e essa é muito boa. Lápis, pra marcar, eu não uso caneta, mas você pode ter essas canetas de gente rica, que são aquelas canetas que apagam com água, ou lápis giz pra marcar os seus tecidos, são incríveis, que a gente marca muitos tecidos quando tá fazendo patchwork. Um bom desmanchador de costura, porque às vezes a gente erra, e errar não é um problema, e às vezes a gente precisa desmanchar. Eu não uso muito, não que eu não erre muito, eu erro bastante, mas tem erros que eu passo por cima e sigo a vida feliz. Fitas métricas, no caso eu uso fitas de polegada, então fitas para medir são fantásticas, importantíssimas para quem faz quilts. Então ter uma boa fita que tenha um lado com centímetros e outro lado com polegada faz muita diferença. Pés calcadores específicos para patchwork, como o pé de 1/4 e pés para quilting, o walking foot, e também esse pé para quilting livre, que a gente acaba usando bastante. Uma boa cola bastão, essa é chiquérrima, Elmer, maravilhosa. E naturalmente uma base de corte, essa roxa minha é um luxo. E tem vários tamanhos de base de corte. Essa aqui é grande porque eu sou exagerada, sou gorda e dou aula para um monte de gente. Então eu tenho uma base grande, mas você pode ter uma base pequenina. É importante, eu acho importante que você tenha material de patchwork para passear. Então, passear, porque eu levo sempre as minhas coisas de patchwork. Vai que eu preciso fazer um bloco, vai que eu preciso fazer alguma coisa. Então é importante ter material de patchwork menor. Então, se você tem uma base grande, tem uma menorzinha. Ou uma base pequena que você pode usar tanto no seu cantinho de trabalhar, como uma base que você possa passear por aí. E ferro de passar e uma tábua linda forrada com tecido Coats. É um luxo importantíssimo para a confecção das suas peças. Uma coisa também que isso aqui já é daquelas frescuras que a gente gosta de ter, mas que ajuda bastante, é um círculo cromático. Nós vamos falar muito disso durante os nossos episódios, que é uma coisa que eu utilizo muito na hora de escolher tecidos, porque tecido é o que importa. Tecido é tecido, né? E ter muito tecido, queria mais, diretor, mais tecido para abraçar, mais tecido. Tecido é o que importa, é o que você precisa. Então, compre muito tecido, jogue fora coisas que você não precisa na sua casa para ocupar mais, para que você tenha mais espaço para colocar mais tecido. Então, se você tem tudo isso daqui, ou parte disso já dá para começar, e aos poucos você vai comprando os outros materiais. Se eu tiver que perguntar mais ou menos quanto dá um kit básico desse aí, tudo que você falou, mais ou menos, aproximado? Não dá pra falar. Nem ideia? Porque assim, você não precisa comprar tudo isso para começar a fazer patchwork. Se você tem máquina, pano e cortador, e a base, e a régua, e não sei o que. Não, mentira. Se você tem máquina de costura, tecido e a área para você cortar, você já pode começar. Quando eu comecei a fazer patchwork, eu não tinha nada. Aquele momento da música triste, diretor. Eu não tinha nada, não tinha nem máquina. Eu dava um migué na professora falando que a máquina estava quase chegando. Eu já comprei, mas não entregaram. Eu dava um migué. Mas eu não tinha nem máquina. Aos poucos eu fui comprando. Por isso que eu fiz patchwork à mão, visto que eu não tinha máquina. Entendeu? Mas aos poucos eu fui comprando, devagarzinho. Então não tenha pressa. Você não precisa ter uma mega estrutura para poder fazer patchwork. Porque um erro muito comum que as pessoas fazem é comprar tudo e mais um pouco de acessórios, de réguas, de tudo quanto é tranqueira para fazer patchwork, e lá na frente ela descobre que ela não gosta de patchwork, que ela prefere pintar caixas de MDF. Nada contra, ok? Você que pinta caixas de MDF ou faz chinelo decorado. Eu sempre vou falar de chinelo decorado, gente, sempre.
Você não curte fazer patchwork, gosta de fazer chinelo decorado? Ok, a gente pode ser amigo, a gente pode conversar, a gente pode se relacionar. Então você pode, então não compre tudo de uma vez, vá comprando, experimente uma coisa, tal. E aí você vai descobrindo o que é importante pra você fazer seus quilts e o que não é. Porque vai que você descobre que isso aqui não tem nada a ver com você e vai pro chinelo decorado. Não vai pro chinelo decorado. Eu não posso falar isso, né? Eu não acho que chinelo decorado é uma boa. Eu vou achar um youtuber de chinelo decorado pra fazer uma participação no filme. Não faz isso. Eu tenho que ter amigas do chinelo decorado, eu acho. Então, se você tem dúvidas, dicas e, não sei, questionamentos da sua alma, coisas do interior, procure outra pessoa. Eu não sou a pessoa indicada, sou quilter, eu só quero falar sobre patchwork porque o programa chama Just Quilt, mas se você quer falar sobre ferramentas, coisas que você adora, que são fundamentais para a construção dos seus quilts, você pode comentar o vídeo, me mandar um e-mail, e você também pode me seguir no Instagram, eu tô sempre por lá, adoro o Instagram. Vejo vocês semana que vem, tchau!